Bem-vindos ao último episódio da segunda série das Fasa Talks. Hoje falamos sobre o futuro da saúde. Vivemos numa era em que o conhecimento científico está cada vez mais evoluído e a perspectiva de melhorias na saúde é mais realista do que nunca. Ou será que estamos a ser demasiado otimistas? E para nos elucidar sobre esta realidade, temos connosco o professor José Fragata, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Medicina e professor catedrático de Cirurgia na Nova Medical School e é também co-diretor do Centro de Coração dos Hospitais da CUF. Bem-vindo, Sr. Professor. Muito obrigado. Eu começaria por lhe perguntar que grandes inovações é que espera que possam ocorrer na área da medicina nos próximos 25 anos. Acha que vamos chegar a ter robôs médicos ou vamos ter os hospitais completamente automatizados? Eu acho que a primeira resposta a isso é que, de facto, vai haver grandes mudanças. Se eu lhe disser que o conhecimento médico em 1950 demoraria cerca de 40 ou 50 anos para duplicar, que em 2010, 2012 demoraria 3 ou 4 anos e que hoje em dia, em 2020, 2021, talvez duplique com o espaço de um ano, nós percebemos, as pessoas estão metidas no meio e mesmo os leigos, que os avanços da medicina têm sido imensos. Relativamente ao tipo de avanços, eu dividiria esses avanços que se perspectivam em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é, sem dúvida, o digital. O digital é um enorme chavão. Tivemos o chavão da liderança, agora temos o chavão do digital. O digital mas é um chavão que é realidade. Nós vamos ter, por exemplo, os Estados Unidos neste momento estão a fazer um grande investimento em Personal Health Records, portanto, registros individuais de saúde. Esses registros individuais não servem de nada se não puderem ser comunicados e permitir que eu vá ao hospital e que saiba todo o meu historial num cartão ou num pequeno chip. Por outro lado, esses dados de saúde têm hoje um valor enorme e temos, por exemplo, o banco de dados da Amazon e outros. Curiosamente, mais de 90% dos dados de saúde dos europeus não estão na Europa, o que pode levar a outros problemas, mas esses dados vão permitir que, por inteligência artificial, se façam extrapolações de enorme poder, um poder de tentar prever o comportamento das doenças, ajudar a estabelecer vacinas, padrões de perfil constitucional e genético. Portanto, vai haver aqui um enorme campo para esse digital, mas também digital que tem a ver com algoritmos de inteligência artificial para diagnóstico e, por isso, eu acho que a componente digital de comunicação de dados, comunicação, faturações, eu acho que a componente digital está aí, não vale a pena negá-la. Um outro componente é a componente tecnológica. O desenvolvimento tecnológico vai vir muito em áreas como são as nanotecnologias. Já há, e não é muito recente, uma cápsula que nos fotografa o intestino por dentro, que se engole e depois recolhe-se e que se nos fotografa por dentro. Certamente que o uso da internet das coisas aplicadas à saúde, que é hoje muita e precisa de ser validada, mas que vai ter um papel muito importante na transmissão de dados à distância. Nós estamos a fazê-lo na cirurgia cardíaca, estamos no hospital público em que trabalho, estamos a dar altas aos doentes mais cedo, que vão isto com dispositivos da Fraunhofer para casa, num pacote transmitido pela Vodafone, e o doente contacta 2 vezes por dia com o hospital, mede a pressão arterial, o peso, a saturação, mostra a costura por vídeo. Portanto, isso já é possível, vai permitir que as pessoas, e a pandemia mostrou-nos isso agora, isoladas, possam comunicar, mas também a impressão 3D, que vai permitir fazer comprimidos com imensos ingredientes numa pílula única. Por exemplo, na área cardiovascular, a beleza que seria ter um comprimido com aspirina, com uma estatina, tudo junto e com um anticoagulante, um antiagregante. Portanto, isso é hoje possível, mas também criar modelos para medicina regenerativa, para regenerar um dedo ou um braço, ou para fazer uma prótese para uma perna, que depois se recobre com tecido. A parte robótica, não só de assistência à cirurgia, como os robôs, os exoesqueletos que permitem que pessoas sem partes de membros ou de corpo consigam... Portanto, há toda
há toda uma panóplia tecnológica que está aí. Na sua opinião, quais é que julga então que vão ser as 3 principais competências ou as 3 principais qualidades de um profissional de saúde ou de um médico no futuro? Eu acho que precisamos é que mudar o modelo de ensino. E mudar o modelo de ensino preparando médicos de forma diferente. Nós não podemos, Einstein costumava dizer, não se conseguem resolver os problemas à luz com que foram criados. E, portanto, se nós temos uma mudança emergente na saúde, essa mudança emergente na saúde vai requerer operadores diferentes de saúde. Certamente médicos e pessoal técnico e de enfermagem, certamente também gestores diferentes daqueles que temos. Se me perguntar as 3 características a dar a estes profissionais, talvez a primeira seja a capacidade de aprender ao longo da vida. Eu acho que nós começámos por ensinar conhecimentos, depois, no final dos anos 90, 2000, começámos a falar em teaching competencies, ensinar competências, e hoje falamos muito em ensinar atitudes. E nesse aspecto, eu acho que os profissionais de saúde têm que aprender a aprender, até porque não vai haver tempo de lhes ensinar tudo. E, sobretudo, à velocidade com que as coisas evoluem, tem que se lhes dar a responsabilidade de lifelong learning. Portanto, eu acho que essa característica, portanto, uma dessas é aprender, outra dessas é, sem dúvida, trabalhar em equipa localmente e trabalhar em rede globalmente. Eu acho que esse aspecto é muito importante, porque primeiro a saúde hoje já não é... Ainda ontem estive a operar uma criança muito complexa, uma cirurgia de Ross. Bem, fui eu que fiz a cirurgia, mas se não tivesse um anestesista competente, um procedurista competente, ajudantes competentes, os cardiologistas que foram fazer o eco ao fim. Portanto, nós hoje temos de trabalhar cada vez mais em equipa, não é possível fazer nada. Esta ideia do velho cirurgião como captain of the ship está a evoluir para um membro da equipa ou para um team leader, que são coisas diferentes, e essa liderança, por exemplo, da minha especialidade, não deve ser autocrática, mas deve ser uma liderança translacional ou partilhada, porque qualquer dos meus colaboradores, quando eu saio da sala, podem de repente ter que ficar líderes de uma situação inesperada. Finalmente, cada vez mais, devem refugiar-se nos mandatos hipocráticos, que são os core values da medicina. Portanto, eu direi capacidade de aprender, capacidade de relacionar e valores fundamentais. São esses valores fundamentais que fazem e que seguram que o médico seja diferente e que seja diferente por elite, e não há nenhum mal com as elites. Professor, e uma última questão é, tendo em consideração os avanços atuais e a perspectiva dos avanços futuros, não é, da tecnologia e também da própria investigação e também da medicina, acha que há limites para o aumento da esperança média de vida das pessoas? Acha que vamos ser capazes de chegar a viver até aos 150 anos? A assunção de que se ultrapassa os 150 anos ou um determinado limite é muito perigosa. Mas, para responder mais diretamente, dir-lhe-ei que os grandes ganhos de vida fizeram-se nos 2 extremos. Primeiro, no encurtar da mortalidade infantil, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Mas, por outro lado, nós temos ganho anos também pelo tratamento das doenças. Antes morria-se de infarto, os infartos fazem angioplastias, as pessoas sobrevivem. Portanto, nós temos, quer na área cardiovascular, sobretudo na área cardiovascular, um pouco no cancro, nós de facto conseguimos, e no tratamento das infecções banais, nós conseguimos grandes avanços. Agora, passar dos 100 ou dos 120 anos vai ser difícil por razões biológicas. Nós temos, no extremo dos nossos cromossomas, que são espirais de DNA, temos umas pequenas barras de proteção
como se fossem calços de borracha, que, pelos vistos, servem para proteger os próprios cromossomas. E é curioso que, ao longo da vida, o envelhecimento resulta do número de vezes que as células se multiplicam. Nós renovamos o nosso tecido celular ao longo da vida. E de cada vez que vamos renovando, não só estamos sujeitos a mutações que provavelmente eu não sou um especialista, mas levam ao cancro, mas também à senescência propriamente dita, há processos de morte celular programada. E esses telómeros, que são uma espécie de molas de vida, à medida que a gente vai vivendo, vão-se encolhendo sempre. Vão-se encolhendo sempre. E vão-se encolhendo com base nos nossos genes, e as famílias que têm maior longevidade também normalmente vivem mais, mas com fatores que, surpreendentemente, que são o tabaco, a má alimentação, os estilos de vida. Portanto, nós vamos contribuindo. A civilização, enquanto nos vai tratando as doenças, por um lado, vai contribuindo para ir dando cabo dos próprios mecanismos de programação de longevidade que temos, entre eles os telómeros. E, portanto, do ponto de vista prático, eu penso que, mais do que preocupar-nos se vamos passar dos 100, devemos preocupar-nos que a vida até aos 100 seja saudável e tenha qualidade. Acho que é mais seguro. Professor, e acho que é uma fantástica maneira de terminarmos. Infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado por ter partilhado connosco o seu vasto conhecimento e a sua experiência. Foi uma conversa fascinante. E agradeço-lhe mais uma vez também ter aceito o nosso convite e ter estado aqui connosco. Muito obrigado, senhor. Obrigado a todos também por terem estado connosco em mais uma Pfizer Talks. Espero que tenham gostado e nós voltamos em breve também com mais temas e seguramente também com novos convidados. Fiquem bem.